Olá, eu sou o professor Natanael Costa e hoje daremos continuidade às soluções de problemas de cinemática unidimensional. Este vídeo é parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e serve como um material suplementar para que os alunos possam compreender melhor o conteúdo. A questão que vamos fazer agora é uma questão adaptada do livro do Halliday Resnick Walker, da quinta edição, capítulo 2, questão P2.16. A questão, como é adaptada, ela foi relativamente mudada, diz o seguinte: um estudante dirige uma motocicleta ao longo de uma estrada reta, cuja velocidade é descrita pela figura ao lado. Então, nesta figura aqui ao lado, você vê o gráfico da velocidade como função do tempo. Dado isso, letra A, desenhe o gráfico da posição versus tempo. E, letra B, o gráfico da aceleração versus tempo. Letra C, qual é a aceleração em t igual a 6 segundos? Letra D, qual é a posição relativa ao ponto inicial em t igual a 6 segundos? Letra E, qual é a posição final da motocicleta em t igual a 9 segundos? Então este é o problema. Para resolvermos ele, será importante que nós lembremos os conceitos de cálculo diferencial e integral, e mais do que isso, como é que nós usamos cálculo diferencial e cálculo integral para obter as relações de velocidade, de posição, velocidade e tempo, tanto a partir da derivada como a partir da integral. Dito isso, vamos resolver a letra A do problema, que é o gráfico da posição versus o tempo. Ora, se eu tenho um gráfico da velocidade como função do tempo e quero descobrir o gráfico da posição como função do tempo, então eu tenho que fazer uma integração. Haja vista que a posição é a integral da velocidade a menos de uma constante. Então, nessa letra A, basicamente o que nós faremos é isso. Nós vamos integrar essa função velocidade e obter o gráfico da posição. Notem que, nesta primeira parte aqui do gráfico, nós temos praticamente uma função afim, cuja integração é uma parábola. Na verdade, é uma família de parábolas que diferem umas das outras apenas por uma constante. E que no nosso caso, essa constante nada mais é do que a posição inicial que a motocicleta sai. E sem nenhuma perda de generalidade, eu posso dizer que essa posição inicial é zero. Ou seja, ela parte da origem. De modo que esta parábola que é descrita na posição, no gráfico da posição, ela vai partir do zero. Então, para desenharmos aqui o nosso gráfico de posição como função do tempo, nós temos que levar em consideração que essa parte inicial aqui, então posição aqui como função do tempo, que esta parte inicial que vai de 0 até 3 segundos, ela descreve uma função quadrática que parte aqui da origem e cujo valor de posição em 3 segundos pode ser obtida pela integral exatamente dessa área rachurada aqui em preto. E se você aproximar essa área por um triângulo, você consegue obter a integral dessa área, que nada mais é do que 12 metros. Continuando a nossa análise, nós podemos quebrar o movimento mais uma vez aqui nessa região de 3 a 5 segundos, que está rachurada aqui em vermelho. Nessa região, note que o movimento da motocicleta é constante, a velocidade é constante, de modo que nós podemos obter como integração da velocidade uma função afim, ou seja, uma reta cuja inclinação é exatamente esse valor de velocidade. Então, aqui desenhado aqui no gráfico, nós teríamos uma reta aqui de 3 a 5 segundos, cuja posição final
nada mais é do que toda essa área rachurada em preto e vermelho, que pode ser descrito como a área de um trapézio, por exemplo, né? Cujo valor final aqui é dado por 28 metros. Para finalizar, nós podemos agora analisar essa área rachurada em verde. Todo esse movimento aqui agora, disse que vai de 5 segundos a 9 segundos, é um movimento que reduz a velocidade. Então é um movimento que tem aceleração, mas uma aceleração negativa, né? Que dá para se perceber pela inclinação negativa da reta. Então, nesta parte do movimento, de novo, assim como na primeira parte que a gente viu que era uma reta e que isso levava uma parábola, nós também temos aqui uma parábola, mas com a concavidade para baixo, porque a inclinação da reta é negativa. Então, quando a gente descreve aqui esse movimento no gráfico, nós temos uma parábola cujo o máximo dessa parábola se dá exatamente em 7 segundos, que é onde a velocidade é igual a zero, ou seja, onde a derivada da sua função ela zera, certo? E aí o valor final que você obtém quando você calcula a posição final em 9 segundos, você pode obter também pela integração dessa região, né, rachurada em verde, mas essa somada com o que você já tinha de que era igual a 28. Mas essa região rachurada em verde, ela vai ser zero, porque a parte que está acima na parte positiva do eixo Y, ela conta positivamente, a parte que está abaixo conta negativamente, e de modo que, como essas duas áreas são iguais, elas se cancelam mutuamente e você continua também aqui em 28 metros. Então, quando você termina o seu movimento, aqui em 9 segundos, você tem este gráfico de posição como função do tempo. Note que com isso, nós resolvemos de forma meio que indireta a última letra do problema, que era o item E, que era qual era a posição final da partícula. Então a posição final é 28 metros, como nós observamos aqui na solução dessa letra A. A gente pode aproveitar e também discutir logo o item D, sobre qual é a posição da partícula em T igual a 6 segundos. Para isso, é importante observar que, ao invés de se fazer a integral de toda essa área rachurada em verde, eu tenho que fazer a integral apenas até t igual a 6 segundos, como mostrado agora na figura. De modo que apenas essa região rachurada ela vai entrar na sua integral. Ora, até a região vermelha nós já conhecíamos qual era o resultado, dava 28 metros. Então o que eu tenho que adicionar é apenas essa região em verde, que ela vai contar positivamente. E essa região em verde eu posso muito bem fazer um cálculo de integral de forma mais simples, aqui apenas observando que essa região descreve aqui um trapézio, e apenas adicionar esse valor ao valor de 28 metros que eu já conhecia. Então no final eu tenho 28 mais essa região rachurada em verde, que vocês podem calcular, e isso vai dar 12 metros, de modo que a posição no tempo igual a t igual a 6 segundos é de 40 metros. Então, com isso, de forma meio que quebrada, resolvemos todos os questionamentos relativos à posição da partícula. Vamos agora discutir os questionamentos acerca da aceleração da partícula, da motocicleta no caso. A discussão da aceleração como função do tempo,
é relativamente mais simples de ser feita. Haja vista que nós temos apenas que derivar o gráfico e isso leva, como o gráfico, a maior parte dele são de retas, então é apenas o coeficiente angular dessas retas. Então aqui está nosso gráfico de aceleração como função do tempo, e de 0 a 3 segundos, é importante notar aqui, de 0 a 3 segundos, que nós temos uma reta, que essa reta tem um coeficiente angular que pode ser encontrado, eu deixo como exercício para vocês, a partir de uma solução de um sistema linear. E você encontra que esse coeficiente angular é 8 terços. Ora, a derivada dessa reta me fornece justamente a aceleração, que é igual ao coeficiente angular da reta. Então, eu tenho aqui que de 0 a 3 segundos, eu tenho uma aceleração que é constante e é igual a, aqui de 0 a 3, é igual a 8 terços de metros por segundo ao quadrado. Quando eu continuo o meu movimento, aqui de 3 a 5 segundos, nesta região o coeficiente angular da reta é constante igual a zero, né? Ou seja, ela tem inclinação zero. Então, neste momento, o seu gráfico da aceleração ele sofre aqui uma mudança abrupta e ele vem a zero e fica em zero até 5 segundos. Certo? E aí, por último, aqui de 5 segundos até 9 segundos, você tem uma região onde o coeficiente angular é negativo. E, de novo, você também pode encontrar qual é o coeficiente angular resolvendo um sistema simples de equações lineares. E você vê que este coeficiente angular ele é igual a menos 4. E, de novo, assim como na primeira parte, a derivada da velocidade como função do tempo é a aceleração, que é exatamente o coeficiente angular dessa reta. Então, de 5 segundos até 9 segundos, o que acontece é que o seu gráfico da aceleração sofre novamente uma mudança abrupta, cai para menos 4, e ele se mantém aqui em menos 4 metros por segundo ao quadrado até 9 segundos. Então, feito isso, nós resolvemos aqui o gráfico da aceleração como função do tempo. Ora, mas também por tabela nós já resolvemos a letra C. Porque a letra C me pergunta qual é a aceleração em t igual a 6 segundos. Mas nós já tínhamos visto aqui que de 5 a 9 segundos, a aceleração ela é constante igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração em t igual a 6 segundos é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, está resolvido o problema. E isto com aquela primeira parte do gráfico e dos problemas relativos à posição, nós resolvemos o problema completamente. Espero que todos tenham compreendido este problema, que basicamente envolve relações de integração e derivação quando falamos em posição, velocidade e aceleração.